Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental, volume 3 de 2021, semana 5. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 5, nós vamos falar sobre o gênero textual História em quadrinho. Então aqui na primeira atividade está pedindo para você fazer a leitura desse quadrinho aqui, ó. Então aqui você tem a Turma da Mônica, né? Alguns personagens da Turma da Mônica se dirigindo aparentemente para a escola, porque eles estão de uniforme. Aí diz o seguinte, o narrador diz, depois, aí a Mônica: então você gosta de correr, né, Igor? Não só de correr, gosto de esportes em geral, mas sou louco por basquete. Meus ídolos são Oscar, o Mão Santa e o Magic Johnson. Aí a Mônica diz: fala muito esse Igor, hein? Aí o Cebolinha: sabe quem é o claque do basquete aqui na escola? Eu. Aí a coleguinha: jura? Aí todo mundo começa a rir do Cebolinha e fala. E aí a Mônica fala: acho que o Cebolinha quer jogar basquete com você, Igor. Aí o Igor: e aí, Cebolinha, vamos jogar? Eu não jogo, faço exibição. Agora vamos às perguntas. Letra A. No primeiro quadrinho, a narrativa está em discurso direto. Escreva o nome dos personagens que falam. Então, aqui no primeiro quadrinho, quem está falando é a Mônica e o Igor. Letra B. Quando as narrativas estão em retângulos, significa que pertencem ao narrador observador. Em qual quadrinho há um narrador observador? Então, é aqui no primeiro quadrinho. Nesse trechinho aqui, ó, que inclusive está de cor diferente, não é nenhum personagem que está falando, não. Quem disse esse depois aqui, ó, foi o narrador do texto. Então, você vai colocar no primeiro quadrinho, onde aparece esse trecho aqui, ó, depois. Uma pequena observação. Embora no terceiro e no quarto quadrinhos as falas também apareçam em retângulos, pelo contexto, podemos perceber que trata-se da continuação da fala do personagem Igor e não da fala do narrador observador. Então você pode observar que aqui nesse quadrinho, ó, no terceiro e no quarto quadrinho, as falas também estão em retângulos. Mas lendo aqui a história em quadrinho como um todo, nós percebemos que essas partes aqui, ó, são uma continuação da fala do personagem Igor. Então, isso aqui não é esse mesmo narrador aqui falando. Isso aqui é uma continuação da fala do Igor. Letra C. No terceiro e no quarto quadrinhos, há retângulos com narrativas. Na sua opinião, as narrativas são do narrador observador ou do narrador personagem? É o que eu acabei de explicar. Nesses dois quadrinhos aqui, apesar das falas estarem em retângulos, elas pertencem ao narrador personagem, que é o Igor. Não é o narrador da história no geral que está falando essas partes aqui, não. Quem está falando isso aqui é o personagem Igor. Então, a gente vai falar que essas falas aí pertencem ao narrador personagem, o Igor. Questão 2. Uma das características das histórias em quadrinhos é a presença de balões. Numere os balões de acordo com as funções nos quadrinhos. Então, o balão de fala é esse primeiro aqui, ó. Você nota pelo formato dele, é o formato mais simples. O balão de grito é esse segundo, que tem essas pontas. O balão de sussurro, o terceiro balão, é esse aqui, ó, que ele é pontilhado. E o balão de pensamento é esse aqui, ó, o número 4 é esse aqui, que tem essas bolinhas aqui no final. Então, vai ficar desse jeito aí a sua resposta. Produção de texto. Observe a sequência da história, use suas habilidades de leitor e crie a história. Escreva o texto que deve preencher os balões. Lembre-se de que o discurso é direto, então você vai colocar aqui as falas dos personagens, não vai ser as falas do narrador. Dê um título para a história. Então, eu escrevi aqui do lado a produção de texto para vocês.
Então vai ficar assim, ó. Chico Bento em tá tudo aqui na cabeça. Então eu optei aqui por colocar a pontuação que a gente coloca nos nossos textos que são feitos em parágrafos, né? E não conforme a gente faria se estivéssemos preenchendo aqui os balõezinhos. Por isso que toda vez eu coloco a fala do personagem, 2 pontos, travessão, né? Então toda vez que um personagem diferente vai falar, eu coloco o nome do personagem, né? Quem é o personagem, 2 pontos, travessão, tá certo? E aí eu vou mudando de parágrafos conforme as falas dos personagens vão mudando. Então vai ficar assim, ó. O Chico diz: tchau, mãe, benção. Já vou indo para a escola, porque hoje tem prova. Aí uma pequena observação. Nós sabemos, né, que o personagem Chico Bento, ele representa um menino do interior. E no interior fala-se uma variação linguística diferente. Então eu procurei representar essa variação linguística aqui na fala dos personagens. Então vocês vão ver que aqui tem algumas palavras que estão escritas diferente da norma padrão, mas que é uma forma de representar o jeitinho do Chico Bento e dos outros personagens falarem, tá? Não é porque eu escrevi errado, não. Aqui está diferente da norma padrão, mas é de propósito, é para representar o jeitinho de falar desses personagens. Aí a mãe diz: prova? Mas eu não vi você estudando. Chico: perculpa não, mãe, tá tudo aqui na cabeça. A mãe: Deus abençoe, filho, vai com Deus, boa prova. Chico: dia, Rosinha, estudou para a prova? A Rosinha: dia, Chico, uai, estudar eu estudei. Rosinha: engraçado você perguntando isso, mas e você estudou? Chico: perculpa não, Rosinha, tá tudo aqui na cabeça. Aí um colega vai e diz: pessoal, eu tô com medo dessa prova de matemática. Aí o Chico: eu não tô não, tá tudo aqui na cabeça. Professora: bom dia, turma. Então vamos começar a nossa avaliação de matemática. Silêncio, atenção e concentração. Deem o seu melhor. Professora: Chico? Professora novamente: muito espertinho, senhor, hein? Não tem vergonha? Escondendo uma cola debaixo do chapéu. É por isso que o Chico ficava falando que estava tudo ali na cabeça dele, né? Não é que ele tinha aprendido a matéria, não. É que ele tinha escondido uma cola na cabeça dele, né? Debaixo do chapéu. Conforme o desenho mostra aqui pra gente, né? Ele olhando aqui um papelzinho dentro do chapéu dele. Então, eu vou voltar aqui para você tirar um print do texto. Aí você pode copiar se você quiser, eu não importo não. Ou então você pode criar a sua versão, mudar um pouquinho aqui as falas dos personagens para ficar aí do seu jeito, né? Do jeito que você criaria essa história. Você pode tirar um print aqui dessa parte e tira um print aqui do restante do texto. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 5 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar e continue aqui comigo no canal para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!